Certo, agora que você já baixou e verificou a integridade e autenticidade da imagem ISO do QGIS, tenha certeza de que não foi modificado por ninguém desde que foi liberado pelos desenvolvedores do QGIS. Com isso, o próximo passo é fazer o flash da imagem ISO para um disco externo USB, para que possamos usar este disco bootável para instalar o QGIS OS. Como eu disse na última aula, é recomendado que ele tenha pelo menos 8 GB de espaço livre. E para fazer isso, vamos usar um programa pré-instalado por padrão na maioria das distribuições Linux, o utilitário Discos. Esta, inclusive, é uma forma ainda mais segura de criar um disco bootável de sistema. Você pode, por exemplo, repetir esses mesmos passos para o Tails, em vez de usar o Balena Etcher, como vimos lá na aula sobre o Tails, a aula 16. Isso porque o Etcher é um aplicativo externo que você terá que baixar da internet e que não pode ser verificado, já que até o momento os desenvolvedores não forneceram uma chave pública válida para verificar a assinatura deste software. Além disso, é muito mais simples, na minha opinião. Com apenas 3 passos simples, você carrega a imagem ISO para o disco USB. Agora, se você está usando Windows ou Mac, pode continuar usando o Etcher mesmo, e para isso, basta seguir o tutorial lá da aula 16 do módulo 2, que é a aula prática do Tails. Pois bem, dito isso, vamos lá. A primeira coisa a se fazer é ter em mãos um pendrive ou disco USB, com pelo menos 8 GB de espaço livre. No meu caso, eu vou usar um pendrive de 32 GB, mas não precisa disso tudo não. 8 GB é realmente mais do que suficiente. Basta inserir o disco na porta USB da sua máquina e esperar o sistema reconhecer. No meu caso aqui, estou usando o Linux Mint. Reconhecido o disco, agora basta vir até o menu, aqui no canto inferior, clicar em buscar, aqui na barra de pesquisa, por discos. E pronto, é esta aplicação bem aqui. Clica nele e abrirá esta janela. Se você já viu a aula 11, esta interface aqui deve soar bastante familiar, porque este foi o mesmo utilitário que usamos no Tails para fazer a remoção segura de arquivos. Mas esta aplicação é incrivelmente versátil, e você pode usá-la para formatar discos, criptografar e, no nosso exemplo de hoje, criar um pendrive bootável. Então, aqui ao lado, você encontra todos os discos conectados à sua máquina. No meu caso, como estou usando uma máquina virtual por questões de privacidade em relação ao gravador de tela, aparecem aqui os discos virtuais criados pelo virtualizador, o VirtualBox. E o terceiro disco aqui, o SanDisk Ultra, é de fato o disco externo que vou usar para carregar a imagem ISO do QGIS. Ao fazer isso, perceba que ele ficará marcado de verde, o que significa que ele foi selecionado. Agora, você tem duas opções: já partir para a criação do disco bootável ou formatar o disco primeiramente. Formatar o disco é opcional, já que o utilitário fará uma formatação rápida e irá sobrescrever o espaço livre com a imagem ISO. Porém, se você chegou a armazenar arquivos secretos neste disco ou suspeita que há uma pequena chance dele ter sido infectado com algum malware, fazer uma formatação segura é altamente recomendado. Para isso, basta selecionar o disco correto, vir aqui nestes 3 pontos, clicar em Formatar disco. Abrirá esse pop-up e na segunda caixa você confere se o tipo de particionamento é MBR/DOS, ou seja, compatível com todos os sistemas e dispositivos, e clicar no botão Formatar e aguardar a formatação ser concluída. Ou ainda, você pode optar por sobrescrever a memória com zeros. É a segunda opção aqui na primeira caixa. Aqui ele já avisa que o processo será lento, mas isso vai inviabilizar qualquer tentativa de recuperação de arquivos apagados, a não ser que se utilize métodos mais sofisticados e caros, como vimos lá na aula 11 do módulo 3. Selecionada a opção que deseja, é só clicar no botão Formatar. Abrirá essa janela com um resumo, perguntando se você realmente quer fazer isso, basta confirmar aqui mais uma vez. E o processo de formatação iniciará. O tempo de formatação, obviamente, depende do tamanho do disco. No meu caso, como é um disco de 32 GB, vai demorar bastante, e por isso vou acelerar esse processo aqui na edição, o que não será o seu caso se o seu disco tiver apenas 8 GB. Finalizada a formatação, finalmente seu disco estará pronto e seguro para receber a imagem ISO do QGIS. Mais uma vez, vamos até aqui os 3 pontos, só que desta vez você vai escolher esta opção: Restaurar imagem de disco. Se o seu sistema estiver em inglês, basta seguir a mesma ordem. E a partir daqui, são 3 passos simples. Tudo o que fizemos antes foi apenas a preparação do disco. A criação do disco bootável mesmo começa agora. Clicou na opção, abrirá este outro pop-up para você indicar ao utilitário o caminho da imagem ISO.
então é só clicar nesta caixa e navegar até a pasta contendo a imagem ISO. Dá 2 cliques sobre o arquivo ou clica no botão Abrir, bem aqui embaixo. Voltou para cá e, como você pode ver, o arquivo foi selecionado. E este aviso de verde diz exatamente o espaço disponível em disco, subtraindo o tamanho da imagem ISO, que você pode observar aqui, logo abaixo, 5 GB, e o disco de destino, 32 GB. Bom, disco com a capacidade mais do que necessária, basta clicar em Iniciar restauração. Abre este aviso, perguntando se você realmente quer fazer isso, então basta clicar em Restaurar. Como esta é uma ação que requer privilégios, você precisa inserir a sua senha, que você cria quando você instala o sistema pela primeira vez. Digitou a senha, clique em Autenticar e pronto! Processo em andamento. Ao contrário da formatação, este aqui é bem mais rápido, não mais do que 2 a 5 minutos, a depender do tamanho do seu disco. E quando terminar, o disco terá essas 3 partições. A partição bootável, com a imagem ISO do Cubis, ocupando espaço de 5.2 GB, a partição de pré-carregamento EFI, com apenas 31 MB, que eles chamam de Anaconda, não me pergunte por quê, e a partição com espaço não alocado de 26 GB, que vai variar de acordo com o tamanho do disco. E aqui está, finalmente temos um disco USB bootável com o Cubis OS e com isso podemos usá-lo para instalar o Cubis como sistema operacional principal no disco interno do computador ou usá-lo para instalar o Cubis em outro disco USB. Como já mencionado na aula anterior, vou optar pela segunda opção, instalar o Cubis em um disco externo, pois dessa forma teremos um sistema operacional portátil e, portanto, muito mais versátil, já que pode ser executado a partir de qualquer computador suportado, independentemente do sistema operacional que ele já executa normalmente. Mas antes, na próxima aula, eu vou mostrar como fazer alguns ajustes de configuração da placa-mãe do seu computador, ou seja, ajustar as configurações da BIOS, para que você seja capaz de executar o Cubis em seu computador. Então é isso, nos vemos lá, até!